tudo que eu tenho aqui dentro do peito, Senhor, eu entrego. Tudo que me faz chorar e sofrer eu entrego a Ti, Senhor. Entrega pra Jesus, entrega pra Jesus o peso de Tua cruz. Entrega, entrega pra Jesus, entrega pra Jesus o peso de Tua cruz. Entrega. Muito boa noite, com muita alegria que nós estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Hoje cumprindo mais uma vez o nosso compromisso de trazer aqui o Padre Joãozinho para nos ajudar a refletir sobre tantas questões que são próprias do nosso programa. Hoje, a partir dessa canção bonita que ele compôs, sobre o qual ele já até falou aqui, num outro momento do nosso programa, é tão importante a gente saber entregar a Deus de um jeito certo a nossa vida. Entregar sem alienação. Nunca cair naquela tentação infantil de pensar que Deus vai resolver todos os nossos problemas, mas entregar confiante de que nós receberemos de Deus aquilo que é parte dele e que nós faremos aquilo que for a responsabilidade humana. A vida, ela fica mais bonita a partir do momento em que nós fazemos essa parceria com o céu. Quando nós descobrimos que a ação humana, ela legitima essa presença de Deus na história. É tão bonito a gente identificar nas passagens bíblicas a participação humana no processo salvífico de Deus na história. O Êxodo, por exemplo, quando o povo estava parado diante do mar, a necessidade de vencer aquele obstáculo, os soldados já estavam ali, os egípcios, querendo capturar o povo, e Moisés, diante daquele momento difícil, recebe de Deus uma ordem: diga ao povo que caminhe. Deus não queria fazer o milagre sozinho. Deus queria a participação humana neste milagre. E o povo precisou crer, fazer a sua parte. Colocou-se a caminho, colocou os pés na água. E então o grande milagre que o povo precisava aconteceu. Porque Deus quis, porque o povo acreditou. Minha gente, não são raras as vezes em que o milagre não acontece na nossa vida, justamente porque a gente não faz a nossa parte. Deus não pode mudar a nossa vida se a gente não permitir. Eu costumo dizer, olha, a gente precisa ajudar a Deus a nos ajudar. Ele precisa encontrar um espaço humano de permissão, de acolhimento, para que Ele possa prevalecer, para que Ele possa acontecer na nossa vida. De maneira que as nossas entregas, elas só terão realmente um sucesso, elas realmente acontecerão na prática, se nós tomarmos a parte do milagre que nos cabe. Da mesma maneira, como o primeiro milagre que Jesus realizou na vida, também necessitou da presença humana. Precisou da iniciativa humana. Coloque a água na talha. Coloque aquilo que é próprio da sua condição, a água. Busque, faça o esforço. E depois Ele nos devolve o vinho, que é toda a metáfora da graça de Deus, da alegria que Deus nos concede. Muitas vezes nós queremos o vinho, mas nós não queremos oferecer a água. Deus não vai fazer o milagre do nada. Ele precisa de alguma coisa, de alguma resposta humana. Da mesma maneira como a gente reza, para que as coisas aconteçam. Eu faço o meu movimento. Da mesma maneira, quando eu era criança e eu queria que meu pai me desse alguma coisa, eu ia lá pedir, ia fazer minha política, Eu chegava, eu demonstrava as minhas razões. E aí o milagre da doação acontecia ali. Mas com a minha presença, com o meu pedido. Hoje talvez, minha gente, muitos milagres deixem de acontecer na nossa vida porque a gente não entrega de um jeito certo. A gente não pede de um jeito certo. Talvez a gente esteja na experiência de uma religião que nos aliene. Aqui na Canção Nova, por exemplo, nós acreditamos na providência divina. Mas essa providência é concreta na nossa vida através de vocês. É a ajuda que nós damos que faz o milagre de Deus acontecer.
E foi com ele que muitas dessas coisas eu aprendi. O meu professor, Padre Joãozinho, hoje presente no programa de Direção Espiritual, para nos ajudar a conduzir essa noite, para que essa noite possa fazer bem ao meu coração e possa fazer bem também ao seu coração. Gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer a todas as pessoas que entram em contato conosco, através do e-mail, através das cartas, através do telefonema, através do SMS. Tantas pessoas hoje pelo Brasil afora, pelo mundo, nós recebemos contatos de vários lugares do mundo. Lá onde a Canção Nova chega, através mesmo até da internet. Pessoas que se manifestam, que entram em contato com a produção do programa, para deixar aqui as suas questões, para que nós possamos transformá-la em matéria-prima da nossa reflexão. Muito obrigado, muito boa noite a você que está ligando agora conosco, você que está chegando da faculdade, você que está chegando do seu trabalho, e que de alguma maneira fidelize este momento para estar conosco, para ir dormir, depois de uma reflexão e quem sabe uma proposta de mudança de vida. Muito obrigado mesmo. Boa noite, Padre. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, né? Uma alegria. Boa noite, Fábio. Uma alegria ter você aqui mais uma vez com a gente. E com o meu companheiro de estrada, que o violão. Você estava começou o programa cantando o que para nós aí? Do disco? É a música da entrega. Aliás, no outro programa a gente falou desse, né? A música da entrega para Jesus. É um disco diferente, sabe que eu estava fazendo uma apresentação musical lá, um show de evangelização, no Nordeste, em Pernambuco, na cidade do Lampião, como é que chama? Serra Talhada. Serra Talhada. Aí o sujeito estava produzindo, Mário Carlos, meu amigo lá de Recife, um abraço para todo o pessoal da MC Produções. Ele disse, por que já não faz um disco aqui com cara do povo, com o jeito do povo daqui? Aí comecei a compor as músicas, uma foi essa, depois a da Paz, o Shot do Cristão, e saindo de Serra Talhada até chegar em Recife, 3 horas de carro, saíram as 10 canções. Ô padre, que nome sugestivo, né? Ser feliz por ser católico. A gente tem acompanhado, aqui graças a Deus, este programa, ele é assistido por muitas pessoas que não são católicas, e para nós isso é uma riqueza, né? Agora, eu me recordo que quando você me deu aula de eclesiologia, você ensinou de maneira muito bonita o significado da palavra católico. Poderia nos relembrar isso aqui? Sabe que esses tempos atrás eu tive em Macapá, um abraço para Dom Pedro, bispo de Macapá. E eu cantei essa música Sou Feliz por Ser Católico no aniversário dele e perguntei para ele em cima do palco, Dom Pedro, o que o senhor acha dessa música? Porque ela é teologicamente meio forte, ela é, vamos dizer, um pouco polêmica. Perigosa. O senhor acha que eu devo gravar? Ele disse, grave logo, porque esses dias eu fui falar num sermão que o Papa é o pastor da Igreja Universal. Aí gerou aquela confusão, né? E uma senhora bem idosa chegou na sacristia e falou para ele, Dom Pedro, o senhor estava brincando, né, dizendo que ela não entendeu nada. Porque nós não podemos mais dizer, de qualquer jeito, que o Papa é pastor da Igreja Universal, porque todo mundo pensa que a Igreja do Edir Macedo, universal, né? Em outro sentido, mas a Igreja Católica, ela é universal, e católico significa universal. É o que se refere ao todo. Se eu não me engano, eu lembro que você falava que é o termo que se refere à totalidade, né, da humanidade, né? Católos, que se refere a todo. E quando Jesus disse assim, ide por todo mundo, anunciai o evangelho a todas as criaturas, batizando-os, e eu estarei convosco todos os dias. Então nós temos o Cristo todo para anunciar a todos. A Igreja Católica é aquela que quer realizar a totalidade de Cristo e evangelizar a totalidade do mundo. Então há uma catolicidade vertical, ou seja, o Cristo inteiro está na igreja, não é em parte. Nós temos a Eucaristia, nós temos comunhão com o Papa. Temos a palavra, né? Temos a palavra. Não é em todas as igrejas cristãs que o Cristo está em todas estas expressões. Está em algumas, na palavra, por exemplo, mas não está na Eucaristia. Então a Igreja Católica tem o Cristo todo para anunciá-lo a todos. Aí é uma catolicidade horizontal, né? Anunciar o Cristo a todos. Então isso é ser católico, e eu sou feliz por ser católico. O padre, e eu acho muito pertinente, porque hoje é tão difícil, a questão religiosa tem sido causa de tantas contendas, de tanta desarmonia no mundo hoje, né? Eu fico pensando que nós, como igreja católica, apostólica, romana, que professa essa fé desde as origens, igreja fundada pelo Cristo, nós temos que ter uma responsabilidade ainda mais
uma vigilância ainda maior, né? No que diz tem muito católico que tem vergonha de dizer, né? Essas pessoas para perto, né, padre? Isso, aqueles que se afastaram, né? A Igreja Católica não está perdendo os fiéis. Ela está perdendo os infiéis. Os fiéis continuam com a gente. Os infiéis assumem que nunca foram fiéis. Né? Fecha aspas. Isso é de Dom Aloysio Lorscheider. Foi ele que uma vez respondeu para um repórter em Aparecida. O repórter perguntou: Dom Aloysio, a Igreja Católica está perdendo seus fiéis? Ele disse: não, está perdendo os infiéis. Então há uma massa de católicos que são batizados, mas nunca foram evangelizados. E, graças a Deus, em algumas igrejas evangélicas, boa parte desses católicos se encontram, são felizes. E estão se tornando evangélicos e evangelizados. Só que o bom católico também é evangélico, porque crê no evangelho. Então, Fábio, uma vez eu estava chegando de um lugar qualquer, em Belo Horizonte, o tempo que eu morei em Belo Horizonte. Aí peguei, o avião desceu na Pampulha, eu fui pegar um táxi lá para o bairro de Lourdes. Entrei no táxi assim, do jeito que eu estou aqui, com a camisa de padre, assim, clésima, né? Aí o taxista olhou para mim e disse assim: eu sou evangélico. Aí eu olhei para ele e respondi: eu também. Aí ele olhou para mim com um colarinho de padre, né? Falou: mas eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei: eu também. Ele não estava entendendo nada daquilo, ele falou: mas meu senhor, eu sou crente. Eu falei: eu também. Eu também sou crente. Não tinha nenhum termo que não atribuísse a você também. Eu sou também da Assembleia de Deus. E ele não Deus. ligava o táxi e não ia embora, eu já estava ficando irritado com aquilo. Aí ele disse assim: mas onde o senhor congrega? Eu falei: na congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus. Ele: onde o senhor quer ir? Vamos para o bairro de Lourdes. Eu falei: tá bom. O Padre Alírio Pedrini, uma vez ele pregando um retiro para lá, há muitos anos atrás, ele disse que uma vez ele entrou no Rio de Janeiro e ele estava de clésima, vestido assim de padre também, e aí ele percebe, o motorista era evangélico e já imaginou, já olhou para trás e falou: o senhor conhece Jesus Cristo? Aí o Padre Alírio disse: aquele que morreu enforcado? Ele não estava com paciência naquele dia. Aí ele me disse, aí ele falou assim para nós: olha, nunca perca a oportunidade de ouvir alguém falar de Jesus para você. Lindo isso, né? É muito bonito. Nunca perca a oportunidade de ouvir, de deixar alguém falar de Jesus para você. Que bacana. Mesmo que e que humilde também. É isso, lindo. Então, ele se despiu de todo o conhecimento. E olha que o Padre Alírio é um homem de experiência de Deus, um dos homens mais profundos que eu já vi na minha vida, uma mística fantástica. Ele se despide de tudo aquilo que ele sabia sobre Deus, de tudo aquilo que ele havia experimentado, e dando a oportunidade, né, numa aparente ignorância, para que o taxista o evangelizasse também. É uma mentira santa. Jesus também fez uma mentirinha santa, né? Não se assuste. Nossa Senhora. Né? Mentirinha santa pedagógica. Mentira pedagógica. Qual que foi? Quando os discípulos de Emaús, indo embora, né? Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém. Mas eles, desanimados, no terceiro dia não aconteceu nada, eles foram embora. E Jesus encontra eles no caminho e pergunta: vocês estão conversando pelo caminho? Vocês estão tristes? Eles dizem assim: você é acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu por esses dias? Ele responde: não, o que foi? Ah, é verdade. Ele dá um de desentendido, né? Não é? E ele escuta o anúncio do que ele havia realizado. Isso é bonito. Exatamente. Também, né? Então, quer dizer, ele podia ter dito: eu não sou forasteiro, eu sou o próprio Cristo, ressuscitei, vocês não estão me vendo? Olha aqui a minha palavras, olha, eu sou o padre, eu sou o bispo. Você não está sabendo, que eu que sei, que você não sabe. É. Mas não, ele se faz de desentendido. O pai e a mãe também, de vez em quando o filho vem com aquele por quê? É bom que o pai e a mãe, de vez em quando, façam outro dia, perguntas. sabe, eu estava conversando no MSN com um rapaz que foi da nossa congregação um tempo, e aí eu tive um contato com ele agora, e eu achei interessante porque num determinado momento, a gente começou a conversar de igual para igual, coisa que no tempo que ele era seminarista não podia. E teve um determinado momento que eu pedi, sei lá o quê, um palpite dele sobre alguma coisa. Aí ele começou assim, demonstrou que estava sem graça, né? Quem sou eu para aconselhar o Fábio de Mello, o homem que eu assisto toda semana no programa Direção Espiritual? E foi isso que justamente que eu achei interessante, porque às vezes as pessoas criam uma imagem de nós que não é a verdadeira, né? Eu também preciso pedir opinião, eu também preciso saber alguma coisa, eu também preciso fazer a minha direção espiritual. E às vezes ela vem de lugares inusitados. Exatamente. Como eu já confessei aqui, padre, que eu tenho uma evangélica lá do interior da Bahia, que tem uma importância tão grande no meu processo, hoje em dia, pelo e-mail que eu recebo dela,
pela palavra acertada que às vezes ela me diz, sabe? A reflexão que ela faz do contexto da minha vida, das minhas escolhas. Ela acompanha de longe como alguém que Tem muito intercede. evangélico que assiste o programa Direção Espiritual. Graças a Deus. Eu vejo no meu blog, eles escrevem no meu blog. E a gente receber esse feedback, né? Você estabelecer essa comunhão. Como outro dia eu encontrei com um pastor no aeroporto, ele estava com a família toda, e ele falou assim: padre, eu sou pastor da igreja tal, mas a minha família te ama, e a gente gostaria de tirar uma foto com o senhor. E aí a gente veio conversando dentro do avião, depois no voo lá no aeroporto, enquanto a gente esperava a mala, e eu agradeci a ele, falei: senhor pastor, obrigado, né? Pela oportunidade de saber que o senhor está comigo, que de alguma maneira nós estamos em comunhão. Isso, né, Fábio? Por exemplo, nesse disco aqui, nenhum momento me passou pela cabeça não ser ecumênico. Não é? Eu não posso deixar de dizer a minha identidade de católico. Não é? Mesmo porque não há ecumenismo sem identidade, sem né? identidade. Senão vira Mas um bando de perdidos, né? Aquele que é evangélico, Assembleia de Deus, batista, eu falo do batista aqui, e digo que eu sou batista, eu tenho uma prima batista, e que me ensina coisas sobre o batismo. Porque ela vive o batismo como um carisma especial da sua igreja. Então, alguém vai dizer, mas espera aí, católico tem alguma coisa a aprender com o evangélico? Claro que tem. Claro que tem. Provavelmente os batistas sabem mais de batismo que a maioria dos católicos. E vou dizer mais. Evangélicos sabem mais de Bíblia que a maioria dos católicos. O Papa João Paulo II foi mais longe. Ele escreveu um livro chamado Cruzando o Limiar da Esperança, em que ele fala o que o católico cristão aprende, por exemplo, com os muçulmanos, com os budistas, com o islamismo. Isso não tem nada a ver com a Nova Era. Leia o livro Cruzando o Limiar da Esperança. Linda, obra linda. Do Papa João Paulo II. Então, quando eu falo assim que sou evangélico, é porque eu aprendo muito com os evangélicos, mas eu não quero ser apenas evangélico, porque ser católico é ser evangélico e um pouco mais. Eu experimentei isso num tempo da minha vida aí, né? Quando aqui no programa eu falei um pouco do bem que o ministério da Ana Paula Valadão faz nos católicos. Então foi tão interessante, padre, a gente receber o retorno dos evangélicos que dizem o mesmo também. Padre, obrigado por o senhor reconhecer num canal católico que o evangélico faz bem ao Brasil. Porque às vezes a gente corre o risco de criar aquele discurso de que nós somos os melhores, nós estamos com a verdade. Da mesma maneira como eles também correm o risco de fazerem o mesmo. Existem idolatrias em alguns católicos. É verdade? Não na igreja católica, mas em alguns católicos. Existem idolatrias. Como existem evangélicos que idolatram seus pastores. E existem evangélicos que idolatram o dinheiro. Que fazem dele um ídolo. Trabalham a partir dele, né? Trabalham a partir dele numa questionável teologia da prosperidade. Que instrumentalizam Deus. Deus, eu determino que você tem que ser fiel. É muito essa coisa de dar ordens a Deus, né? Você não sabe. Às vezes eu escuto alguns discursos na televisão que eu fico pensando, quem é Deus nessa história, né? Se é aquele que está rezando ou é aquele que está obedecendo, né? A prece, é quase que uma imposição magia, de um desejo, né? O conceito de magia é isso. Eu tenho uma palavra secreta que manipula o agir dos deuses. Por isso eu não consigo muito dizer... Padre, eu me lembro que uma vez, o Libânio, quando eu fazia mestrado, o Libânio é de uma inteligência, de uma sabedoria fina, fantástica, né? você foi aluno Padre dele, João Batista sabe disso. Libânio. Você sabe disso, é um jesuíta que escreveu muito, escreve muito, e eu me recordo que ele disse assim, que salvaguardando algumas devidas proporções, em alguns aspectos da renovação carismática, ele identificava traços do neopaganismo. E eu escutei aquilo assim, achei a frase muito forte, né? Pô, ver neopaganismo dentro de uma espiritualidade cristã, né? E aí eu questionei, onde o senhor vê isso? Esses traços de paganismo, de um paganismo moderno dentro da renovação carismática. E ele começou a refletir com muita clareza, de argumentos mesmo, e eu cheguei à conclusão que ele tinha razão. E ele disse assim, sobretudo na maneira como conduzem a oração. Quando você percebe que existem os princípios da magia, que é isso que você dizia. Uma palavra ordenando a divindade. Quer ver um exemplo? O poder do louvor. Ou o louvor que liberta. Isso não é verdade. O louvor não liberta e nem tem poder. Quem liberta é Deus. Que me inspira pelo seu espírito o louvor.
Então, o louvor é a canção dos homens que foram libertados, das mulheres que foram libertadas por Deus, né? Ele já é o motivo do que aconteceu, né? Exatamente. Ele já está preso ao motivo na dor, da libertação. Antecipadamente eu louvo na certeza que Deus vai me libertar. Tem uma canção que diz assim: glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Então quem louva a glória é quem está livre. Em Cristo somos novas criaturas, fomos libertados. Agora, se eu acreditar que o meu louvor vai manipular o agir de Deus, quase como se ele fosse um pai carente, que precisa ser bajulado pelo filho para dar justamente um dinheirinho. Esse é o grande risco. E às vezes também... Isso é magia. Magia, pura magia. E magia é pagã. É nesse sentido que o Libânio está certo quando ele diz que há traços de paganismo nesse tipo de mentalidade. Deus não pode deixar de te atender se você louva. Mas Deus é tão livre quanto eu, não é? Não, e às vezes o que a gente pede fere o bom senso. Não é verdade? Às vezes nós estamos pedindo a Deus, estabelecendo para Ele uma situação de que está ferindo o bom senso se Ele fizer aquilo que a gente está pedindo. Quantas vezes, dentro desse contexto de espiritualidade e renovação carismática, você vê pessoas dominando outras pessoas em nome do sagrado, né? Criando aquela coisa da profecia: olha, Deus está me dizendo isso, Deus está me falando aquilo. Precisa ter muito cuidado, porque às vezes aquilo que ele diz, que Deus está dizendo, fere o bom senso. Por isso eu gosto do livro da Luzia Santiago, que tem como título a frase de Maria Madalena: eu vi o Senhor. Veja, o primeiro anúncio, Maria viu o anjo, mas não falou para Isabel. Ela foi discreta. Maria Madalena foi um pouco mais indiscreta. Até porque recebeu o mandato de: vai falar para os meus irmãos que eu estou vivo. Ela não chegou lá e disse: ele me apareceu. Ela disse: eu vi o Senhor. Não é o outro que me contou, né? E outra, eu posso ver Nossa Senhora. Mas será que Nossa Senhora me apareceu? Eu não tenho direito de determinar a verdade de Deus. Só de dizer o que me aconteceu. Eu vi Nossa Senhora. Eu ouvi Jesus falar. Eu ouvi Deus falando no meu interior que deveria dizer para vocês, palavra de ciência. Isso é humilde. Agora, Fábio, Deus falou para mim que você tem que parar de fazer o programa de direção espiritual. Mãe. Não, outro dia uma mulher disse que eu ia casar com a filha dela. Quando eu vi a filha, pelo amor de Deus, não é possível que Deus está querendo isso para mim. Era um desastre, padre. Eu pensei: meu pai, isso não é Deus que está querendo, é o diabo que está me ordenando. Isso antes de eu ficar padre. Ela disse que que Deus tinha revelado em sonho para ela que eu ia me casar com a filha dela e que ela achava melhor eu obedecer, porque desobedecer, ela não conhecia nada sobre mim, né? Ela me via lá na igreja, nos trabalhos que eu fazia lá em Terra Boa, e ela resolveu me dizer isso. Você quer ouvir um pedacinho do Sou Feliz por Ser Católico, antes da gente começar a responder as perguntas? Eu tenho uma pergunta interessantíssima que vai nessa linha do que a gente está falando. A música diz assim, ó. Lembra daquela história do taxista, viu? Eu sou feliz por ser católico. Não tenho medo de dizer: sou evangélico, batista, protestante, eu sou artista. Levo Cristo todo a todo irmão e no meu coração. Você é feliz por ser católico. Não tenha medo de viver o evangelho e o batismo, e proteste se preciso contra tudo que oprime o coração. Somos todos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe também. E já que eu comecei a falar, vou até o fim, né? Diz assim: eu sou feliz por ser católico. Não tenho medo de dizer: sou da congregação de Cristo. Eu sou crente, não desisto. Ser católico
é ser universal. Eu sou pentecostal. Nós somos felizes e católicos. Um só rebanho, um só pastor. Eu tenho fé na Eucaristia, com Jesus e com Maria. Sou feliz por ser católico, cristão. Perfeito. Você que diz que a cada 10 anos a gente tem uma genialidade, então você já está com a sua dessa década. Essa daqui faz escola. Essa é né? perfeita. Perfeita. E o que é mais interessante, minha gente? Somos irmãos, né? Com todas essas denominações. O mais importante de tudo é a gente ser irmão. Padre, aqui tem uma... Vamos fazer um intervalo? Pode fazer primeiro, responder aqui. Vamos fazer um intervalinho, né? Com essa, vamos tomar um vamos gole tomar uma d'água, aguinha né? depois dessa... Envie o seu SMS para 49400, iniciando a sua mensagem com CN. Aproveita o intervalo para você mandar para nós aqui e participar do programa Direção Espiritual, que hoje está imperdível. A gente volta logo, logo. Há 30 anos. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje mais do que especial. É aquele que nós já havíamos prometido, que o Padre Joãozinho voltaria de vez em quando para nos ajudar aqui a fazer um programa bonito, inteligente, que você merece. Na verdade, Padre, o povo merece uma reflexão pertinente nos dias de hoje, né? Com qualidade, sabe? Eu tenho rezado muito, Fábio, para o Brasil dar esse salto de qualidade. Eu percebi que antes dessa história de crise, que é uma crise a quantidade está em crise. O número é muito produto. É muita 1,99. coisa, muita oferta, né? É muito bagulho. Não, é muita educação de qualidade. Imagina, 150 pessoas dentro de uma sala de aula, passando calor, não é? E não aprendendo nada para ganhar um papel que diz que é um certificado, mas não certifica nada, que aquela pessoa não aprendeu. Isso é a vitória do quantitativo. Mas nós estamos dando um salto de qualidade no Brasil. E eu rezo para que esse salto seja logo, né? Qualidade na televisão, qualidade na educação, qualidade na igreja. Padres de qualidade, celebrações de qualidade. Muitos seminaristas que nos assistem, né? A necessidade que hoje nós precisamos de ter um discurso qualificado, estudar. Às vezes eu me recordo do meu tempo de seminarista mesmo, como a gente negligenciava o tempo de estudos. As pessoas estão nos ajudando, né? As pessoas estão pagando muitas vezes para a gente estudar. Nós precisamos ter uma coerência com aquilo que a gente faz com o tempo da gente. Não é possível. O preparo que a gente precisa ter para ser padre. A gente não pode perder tempo na vida, não pode perder. Uma vez um padre me falou que existem alguns sacerdotes que sobem no altar sem saber o que vão dizer. E descem de lá sem saber o que disseram. É verdade, ele falou de tudo e de todos. Se você perguntar o que foi que ele falou, ele não sabe. Não preparou. O povo tem direito de qualidade. Tem. Você dizia no início do programa, graças a Deus, muita gente tem corrido atrás disso. Você dizia no início do programa sobre as bodas de Caná, foi, né? Foi. Eu acho tão bonito aquilo, porque há uma proporção entre o esforço humano e a graça de Deus. A água foi multiplicada, foi transformada em vinho na proporção do esforço. Se eles tivessem levado um copo d'água, teria um copo de vinho. Um copo de vinho. Então Deus ajuda quem cedo madruga. Não é? Essa disposição mesmo, né, Padre, que tem que ter para a gente poder chegar a algum lugar. Ninguém chega sozinho, flutuando, não. Tem que colocar os pés no chão e vamos lá. Tem um texto do Tempo de Ratzinger ainda, tão bonito, que ele diz que o sacerdote é como se ele estivesse sendo ordenado permanentemente pelo Espírito. Ou seja, existe uma sacramentalidade existencial. Todos os dias nisso, né? Todo dia você está sendo batizado. Você pode se desbatizar. Olha que perigo. Vai perdendo, né? Vai perdendo. Por isso tem a confissão, que nos rebatiza. É lindo nos requalifica no estado de cristão. A dinâmica dos sacramentos é uma coisa fantástica. Pensar o sacramento como um movimento que não para, né? A ceia que não terminou. A Eucaristia, aquele acontecimento que não coube no tempo. Isso é muito lindo. É. E ainda continua repercutindo em nós.
Porque o que o Cristo celebrou foi tão grandioso, que nós ainda temos o direito de celebrar. O banquete continua posto. Eu memorial, ainda né? tenho o direito de sentar a essa mesa. É muito lindo isso. Padre, mas aqui, olha, a partir daquela nossa conversa... Mas, só deixa uma coisa que me ocorre. Deus tem umas manias, né? E uma das manias é de fazer as coisas incompletas. Eu escrevi sobre o mineiro esses dias no meu blog. Quem mineiro que entrar lá vai ver. Eu digo que mineiro não se dá bem com ponto final. Gosta mais de terminar em vírgula, em mais ou menos. Né? Sempre tem uma coisa escondida, tem uma frase ainda que pode vir. Você sempre tem muita mais vírgula do que eu sofro demais ponto com isso. final. Eu gosto de reticência. Reticência. Mineiro tem tanta reticência. Mineiro é meio Deus. Deus gosta que a gente não sabe se a gente vai querer ir. Então, eu tenho um amigo que sempre fala, isso é muito difícil marcar as coisas com você, porque você nunca sabe se você quer ir. Falo, mas é verdade, eu não sei mesmo. E Deus é assim, no sexto dia... A minha vida já é tão cheia de obrigações. Terminou a obra da criação, mas no sétimo descansou. No oitavo dia continua, olha, agora é com vocês. A ressurreição continua. Não tem um pouco isso do Queruga, esse teólogo de repensar a criação e repensar a salvação como obras interminadas de Deus. Nós continuamos criando, nós somos co-criadores e nós continuamos salvando o mundo. A partir do conceito de maiútica história, parece uma palavra difícil, né? Essa coisa de parturiar as ideias, que é uma ideia socrática atribuída dentro do contexto da teologia, é lindo, porque o que é a maiêutica? É o descobrimento que não para. Nós estamos o tempo todo sendo iluminados por um conhecimento novo, e Deus é assim. Mas isso é bonito, porque isso é um mistério. Não se esgota Mineiro nunca. tem uma sensibilidade misteriosa. Aliás, esses dias eu estava pensando que eu tive 3 amigos mineiros, né, padres. O Fábio, o Léo e o padre Zezinho. Zé Fernandes. São 3 mineiros. Não é? Você falou da gente no blog, né? E tem o Vicente também, que é outro mineiro. Vicente também. Mineirinho. O mais mineiro de todos. É lindo demais. Essa coisa do que não para, ela não termina. A mulher mineira cultiva muito mistério, né? Eu acredito que a gente seja, em Minas, a grande influência sobre nós é a maternidade mesmo, muito mais do que a paternidade. Nós somos muito mais filhos da mãe do que filhos do pai, né? Acho que a mãe tem uma força muito grande sobre nós. E a gente acaba sendo muito feminino. O mineiro tem muito do feminino vivo dentro dele, né? Talvez por isso tantos artistas, tanta sensibilidade. O baiano também. Aquela coisa da manhinha, né? O baiano tem muito parecido com o mineiro nesse aspecto. Aquela coisa mais demorada. Olha o Gilberto Gil, o Caetano Veloso quando fala, né? O catarinense é muito pai. Vocês são mais paternos, né? O gaúcho também muito pai. Paranaense. São as riquezas deste país. É verdade. Voltando aqui, padre, a Cleusa, ela está dizendo assim, Padre Fábio, eu sou católica, mas tenho uma dificuldade imensa em viver a devoção mariana. O que fazer? Estamos falando de mãe, né? A gente está falando disso. Eu acho que, na verdade, vai muito naquilo que a gente dizia, dos absurdos que às vezes a gente comete. O Fábio, eu tinha também. Quando eu entrei no seminário... Eu sou muito acusado disso, né? Muito. Você não gravou nenhuma música mariana ainda, né? Já gravei. Uma só, Porta do Céu. Que não é minha. E, na verdade, 2 grandes sucessos meus, que foram as canções do Sírio, né? Eu readquiri a minha devoção mariana com o Círio de Nazaré. Interessante. Eu fui lá, vivi há 5 anos atrás uma experiência linda que marcou o resto da minha vida e fiz uma das canções mais bonitas que eu acho, que chama Sírio Outra Vez. Mas, na verdade, às vezes eu associo, sabe, padre, que a grande dificuldade com a devoção mariana está justamente no exagero dela. É o maximalismo. Mas sabe, Fábio, quando eu entrei no seminário com 11 anos de idade, tinha um padre lá que dizia assim, Maria é como a mãe da gente lá em casa, uma mulher humilde, calada, silenciosa, obediente, tudo que a minha mãe não era. Minha mãe é tagarela, professora. Glória não é obediente. Mandava no marido. Ela decidia tudo, a listinha das compras. Então, e é mesmo, como ia fazer a casa. Figura. Tudo. Né? E eu gosto da minha mãe, então não ia gostar. Deixar ela manda nos vizinhos também. Né? Nos vizinhos também. Já decide até pela paróquia. Né? Aí eu não gostava de Maria, aquela Maria sem iniciativa. Eu gostava da Maria da Glória lá de casa. A mãe do Marcial é caladinha, mas ela manda em todo mundo também. A mãe do Marcial caladinha? Marcial, o padre Marcial, um abraço para ele, assessor da CNBB. O homem que mais entende ecumenismo nesse país. A sensibilidade daquela criatura, a mãe dele,
Dona Edith. É uma mulher que tem uma sensibilidade, inclusive quero mandar um grande abraço para ela. Inteligência porque também. o tempo que eu morava lá em Brusque, eu saboreava. Conversar com aquela mulher era uma experiência maravilhosa. Uma poetisa. Poetisa. As músicas que ela compõe. Ela tem um repertório para crianças que é uma coisa fantástica. E nem mostra para ninguém, né? Não, lá no cantinho Tá lá dela. no cantinho. Lá no Zantão. No fazendo Zantão, em a Santa, comunidade em acontecer Brusque. com o talento dela. É uma igreja luterana que chama Igreja Luterana de Santa Luzia. Embaixo da casa deles. É legal, né? Mas aí depois eu fui descobrindo que Maria é uma mulher cheia de iniciativa, muito parecida com a minha mãe. Imagina, Maria não é essa pessoa sem iniciativa. Questionou o próprio Deus. Não é? Como acontecerá isso? Eu não conheço o homem. Então, quer dizer, a verdadeira devoção mariana é muito bonita. Muito bonita. E não é maximalista, não. Padre, o que eu acho que às vezes é um problema é que a gente retirou da devoção mariana o específico humano. Nós divinizamos demais a figura de Maria. Isso acaba colocando o fiel diante de uma... Aquele que tem um... Porque a gente não tem obrigação de crer todo mundo do mesmo jeito, né? Claro, salvaguarda aquilo que é a verdade de fé, é mãe de Deus, sempre virgem, preservada de todo pecado. Por outro lado, existem algumas coisas que as pessoas precisam ter liberdade de entender que não é obrigado a crer, que não é obrigado a praticar, que não é obrigado a fazer. Concorda comigo? Fábio, eu Porque acho às vezes que a gente Maria... fica aprisionado nisso. Deixa eu falar uma coisa complicada. Maria não é só aquela que gerou Jesus no seu ventre. Maria continua sendo uma metáfora de ventre teológico do Cristo, homem e Deus. É como assim, a igreja precisa, no culto a Maria, reconhecer que Jesus se tornou verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não é brincadeira. A encarnação não é brincadeira. Então Maria... E que ela assegura essa parte, assegura. Né? Então Maria é uma garantia da humanidade, de Deus. Justamente. Por isso que a gente chama ela de Mãe de Deus, Virgem Maria, Imaculada. E é lindo tudo isso, né? Eu me recordo que, na minha infância, uma das coisas mais bonitas que eu podia experimentar é ver a Nossa Senhora das Vitórias. Em Formiga tinha essa devoção, não sei se ainda tem. Uma virgem, uma imagem que visitava as famílias. E ela passava uma semana em cada casa. E aquilo era muito bonito porque levava o povo a visitar a casa dos estranhos. Na semana em que a Nossa Senhora das Vitórias estava na casa de alguém, a nossa casa não nos pertencia. A casa não pertencia àquela família que ela visitava. A porta da sala ficava aberta, a gente não podia fechar. E os estranhos passavam, entravam, faziam as suas orações. E aquilo, o mais bonito de tudo aquilo era pensar que a imagem abria as portas para que a gente pudesse ter outras generosidades. Oferecia um copo d'água, oferecia um café para quem chegava. A gente conhecia o estranho. Toda a devoção à religiosidade popular. Só que, claro, a religiosidade popular precisa ser purificada de uma série de exageros. Muitos exageros, padre. Muitos. Da imagem, por exemplo, não é? Não tem problema eu ter uma imagem. Eu tenho uma imagem na minha carteira de identidade de um sujeito muito mais pecador do que qualquer santo. Maria não teve pecado. Foi concebida sem pecado original. E essa expressão dela, por exemplo, para mim é a mais bonita, né? A Pietà. Segurando o filho morto, né? Essa expressão ela é lindíssima. E o significado que isso tem no mundo. Michelangelo, né? teve a genialidade de colocar ela com o rosto de quando era menina. Era menina. Ele faz na verdade, ele cria, né, uma metáfora do sofrimento humano, né? Quantas mulheres não passaram pela mesma dor, né? Isso é tão interessante você ver a humanidade demonstrada. Porque aqui, o que está segurando essa mulher? O que faz ela ter coragem de ter o filho morto nos braços, né? Agora, para olhar... A ação de Deus no coração humano. Ele está leve. Não tem peso, né? Ele não tem peso. Porque segurar Porque um ele está menino... entregue também, né? Está entregue. Está entregue. Ela não está retendo para ela, né? É cheio de significado. É muito lindo. E eu acredito, padre, que às vezes nós perdemos a oportunidade de mostrar este lado bonito, né? Quando você vai e vê uma imagem cheia de fitinha e o povo fica beijando, atribuindo alguma divindade àquele barro, né? Não, a imagem ela só nos recorda, né? Da mesma maneira como a sua cruz não lhe protege, né? Ela lhe recorda um compromisso. Senão vira amuleto. Se eu acredito que a cruz me protege... E aí a superstição. A superstição, justamente... É o que ela me recorda. A cruz sobre o meu peito me recorda que eu acredito no poder dela. Uma pessoa me disse, eu esqueci a cruz em casa, né? Eu fui pregar. A pessoa disse, nossa, como é que o senhor vai pregar sem sua cruz? Eu falei, eu vou pregar sem minha cruz.
Qual o problema? Ela não é uma superstição, a minha fé não está aqui. Isso aqui simboliza a minha fé. Não tem utilidade, né? Tem não gente é que tem um certo fetichismo religioso por aí, de gente que segura uma cruz e prega, nenhum problema. Sim, ó, Nenhum problema. Mas se ele não conseguir pregar sem esse elemento material, algum problema aconteceu. Psíquico, às vezes, né? Às vezes o problema é psíquico. A pessoa está desequilibrada já. Eu me lembro quando eu me conversei em renovação carismática, eu enfiava terços nos braços. Eu via 3, 4 terços, parecia um pai de santo. E eu acreditava naquilo, até o momento em que eu fui descobrindo que aquele excesso, ao invés de aproximar as pessoas de mim, ele me afastava. O símbolo só tem um valor a partir do momento que ele estabelece ponte. Posso te fazer uma provocação? Você Pode. Tem uma sensibilidade estética maior do que a minha. Você não consegue conviver com uma coisa desarrumada, né? Agora o vento está batendo no seu cabelo, está te desarrumando. Eu já estou vendo você incomodado. Quer dizer, você tem uma sensibilidade estética, né? Legal. Então, nas palavras, você faz questão de falar bonito, mas não é para falar bonito, é porque você tem isso naturalmente. Te conheço há muito tempo, e isso é co-natural em você. Você não acha que tem certas pessoas que quando se convertem ficam feias? Pioram. O que é isso? A gente tem que dizer isso. A Maria, quando ela recebeu a palavra do anjo, o anjo disse, Haire que caritomene, está escrito em Lucas. Significa em português, é grego. Em português é alegra-te, chega de graça. Chega de graça é... De encanto, né? De beleza. Bonita. Né? Poderia ser chega de charme. Essa beleza interior que transpira, até uma sensualidade santa, né? Bonita, uma feminilidade bacana. Já vi os ministérios de música em que as pessoas cantam, elas não olham para frente, elas estão todas com a camisetinha. Meninas todas lindas iguais, enfeiadas. lindas enfeiadas. Justamente porque tem medo de lidar com aquilo que é humano. Eu tenho muito medo, eu tenho muito receio quando o processo de conversão se transforma numa oposição àquilo que é humano. E a pessoa começa a identificar que a santidade, ela só será possível a partir do momento em que houver a negação do processo humano. Errou tudo. Já começou Agora, errado. curiosamente, as carmelitas, ainda que não sejam esteticamente sempre as mais belas mulheres, mas elas são sempre lindas, bonitas, sempre são bonitas. lindas, femininas, com aquele hábito, você só vê o rosto. Você se recorda uma São vez lindas. que nós visitamos aquele mosteiro em João Pessoa? Que mulheres bonitas ali dentro, sorridentes, envelhecidas, mas aquela expressão bonita, um sorriso bonito. Parece que elas estão preservadas de alguma coisa que nós não estamos. Madre Teresa de Calcutá. É? Olha aquela mulher. Olha para o olho dela. Olha para o olho da Lady Diana. As duas morreram no mesmo ano. A Lady Diana, plasticamente bela, mas um olho que transpira tristeza, abandono, né? Rejeição. E é engraçado, padre, porque o processo da conversão, muitas vezes, ele acaba danificando a pessoa. Quando ele não é bem administrado. Por isso que, minha gente, quando nós vivemos um processo de Deus em nós, nós temos que ter essa sensibilidade de saber ser orientado. Eu me recordo que uma vez o Léo teve um papel importantíssimo nesse processo meu. Porque quando eu me converti, quando eu descobri a renovação carismática, eu fiquei uma pessoa intragável. Você também se enfeiou. Nossa Senhora, e eu me orgulhava de uma série de coisas. De um certo mau humor permanente. Isso, de uma vaidade interna, não era mais a de fora. Eu tinha uma vaidade interior, a vaidade da santidade. Por isso que eu me recordo quando eu fiz a música. Vaidade da santidade, é isso. Quem vive, né? Quem vive a santidade, a vaidade, sei lá, uma música que eu fiz aí que chama Milagres. A frase estava justamente diretamente conectada àquele tempo da minha vida. Uma vez o Léo me chamou e me disse assim: meu filho, você está ficando pior do que você era. E aí ele me deu um conselho para eu voltar a fazer algumas coisas que eu fazia antes, que eu abominava. Eu disse: Léo, mas como é que eu posso fazer isso? Você precisa voltar a fazer isso, você sabe por quê? Só isso vai lhe dar o equilíbrio que Deus precisa para agir em você. Caso contrário, daqui a pouco, você vai afastar todo mundo de você. E nós não podemos ter um padre que afaste as pessoas. Santo chato, né? É aquele santo chato. Quer dizer assim, ó, você tem medo dele. O sujeito é santo, mas do lado dele todo mundo é mártir. Uma vez eu fiz uma oportunidade de viajar para Paris, aquele encontro da Juventude Mundial com o Papa, e eu fui com alguns membros de uma comunidade muito famosa no Brasil, que são muito sisudos. E eu acho que eles não suportavam a minha alegria. Eu me senti o pior dos seres humanos naquela viagem.
E a sensação de que eu tinha, de que aquela comunidade não me evangelizava, ela não me fazia bem, ao contrário. Ela tinha um poder diabólico sobre mim. Mas, na verdade, graças a Deus, amadureci. Hoje sou capaz de olhar nos olhos dessas pessoas e não me sentir menor que elas. Eu não tenho mesmo, Padre, do fundo do meu coração, se tem uma coisa que eu não me permito, é ficar comparando a minha espiritualidade com a dos outros. Eu não me acho menor, não me acho pior, não me acho melhor que ninguém. Eu vivo a minha diferença. É tão bom sentar, conversar com você, descobrir que você tem métodos diferentes, de processos diferentes, que você vive uma espiritualidade diferente, mas que isso me complementa ao invés de me envergonhar. E eu acho que o verdadeiro místico é esse, não é aquele que envergonha o outro, mas é aquele que o encoraja para ser quem ele é. O bom místico é esse. E às vezes nós não temos isso, às vezes nos falta essa experiência. Não, eu vejo que às vezes certas mulheres, principalmente, que têm uma conversão sincera, que participam de um retiro, elas começam a ficar com o cabelo mais encebado, primeiro. Depois, elas engordam, não é? Depois elas começam a usar a mesma camisetinha, só que em cores diferentes. Sempre com a mesma frase, e tal. Aliás, a Canção Nova tem esse mérito de fazer camisetas esteticamente bonitas, mesmo com frases, camisetas, mas bonitas. No interior de São Paulo também tem uma empresa, agora eu não me lembro, eles sempre mandam camisetas para mim. Muito bom gosto, muito bom gosto mesmo. A gente ganha muita camiseta, né? Tem uma época que a iniciativa como é que eu vou usar isso? A iniciativa que eu tive com a Zinco, que é do meu amigo Marco, lá do grupo Morena Rosa, eles não evangelizam com as roupas, mas a gente fez uma coleção de camisetas da Zinco, que é uma grife conceituada, com frases minhas. Você precisa ver o sucesso que fez aquilo. Mas num meio que não é religioso. As frases eram religiosas. Porque a beleza toca tudo. Toca lá, você põe uma frase tudo bonita. Que é cheio de graça, né? Está cheio de graça. Está cheio de graça. E aí que tá. Eu acho que a verdadeira conversão leva a pessoa a ficar cheia de graça. E o pecado tira a graça, a gente fica sem graça. Fica feio, desgraçado. Ou neguinho não dá para dizer. A gente usa esse termo, desgraçado, é isso, que a pessoa não tem graça, perdeu a graça. Né? Eu imagino a família de Nazaré muito engraçada, com muito humor. Jesus bem-humorado, né, Jesus padre? Bem-humorado. Você conhece aquela série que as Paulinas lançaram há um tempo atrás, um filme, em que Jesus é o tempo todo sorridente, bem-humorado? O dia que eu assisti aquilo, eu falei, meu Deus, era tudo isso que eu queria ver. As anedotas do Padre Léo mostram que Jesus é sempre bem-humorado. Agora eu me recordo daquele Jesus, né, dos filmes antigos, que ele já chegava com aquela cara assim. Sim. Parece que está repreendendo você por alguma coisa que você não sabe. Você não sabe o que você fez de errado. Ele começa, bem-aventurados os felizes. Mas ele não está feliz. O Evangelho está cheio de bom humor. Não só de amor, de humor. Aquele negócio do sujeito que eles descem com 4 cordas para Jesus. Imagina, na hora que ele olhou para aquela cama descendo, certamente o paralítico desesperado em cima daquela cama, o que vocês estão fazendo me descendo daqui? E Jesus, ele deve ter morrido de rir, né? E depois curou o sujeito, mas há muito humor naquela história. Em outras, também o sujeito que não conseguia entrar na água, sempre entrava alguém na frente. Com certeza. Né? Outro testemunho bonito também, né? As irmãs Marcelinas. Acho que você conheceu, né, irmã Gelsomina, irmã Graça, né? Lá no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Meu Deus, como era bonito ver aquelas freiras trabalhando, felizes pelos corredores. A irmã Gelsomina, sempre tão bem-humorada, passava perto de alguém fumando, ela falava, bandida, apaga esse cigarro que os meus pulmões querem viver. Então, fazendo o anúncio de maneira bonita, bem-humorada. Padres, né, que você percebe que eles passaram pela nossa vida e eles nos deixaram marcas positivas, né? Homens felizes, homens realizados com aquilo que eles eram. E o humor cura, né? O sorriso, dizem que o sorriso tem um poder terapêutico fantástico, né? E a tristeza da doença. Agora, se a pessoa acha que se converteu e ficou triste, macambúzia, jururu, chata, e além do mais, fedida, né? A pessoa não toma mais banho direito, não dá. Quer dizer, que santidade é essa que cheira mal? Não. Santo tem que tomar banho. Tomar banho. Eu não preciso estar fedido para mostrar simplicidade. Né? Não, gente, são coisas óbvias, mas que se a gente não diz num determinado momento, são coisas de uma simplicidade nua e crua. Né? A gente saiu de uma alta esfera teológica, chegamos no desodorante. Né? Teologia do desodorante. Porque se a gente não diz essas coisas, tem gente que nunca vai se tocar. Verdade. Né?
de que a santidade passa por coisas simples, como passar um desodorante por caridade ao sujeito que trabalha do meu lado. Trabalha do meu lado. Pô, ele trabalha comigo, ele merece o meu asseio, né? Padre, a dimensão do asseio é tão interessante, né? Estar asseado é um respeito ao próximo. Tudo aquilo que eu faço para cuidar do que eu sou, tudo aquilo que eu faço para cuidar da minha pessoa, atinge as pessoas que estão do meu lado. É tão bonito quando nós descobrimos na religião os desdobramentos de uma vida saudável, de uma vida boa, bem vivida. Descobrir os valores pequenos, né, como você mesmo está dizendo, né? Chegar a falar de desodorante, em algum momento a nossa fraternidade tem que ser, olha, pelo amor de Deus, eu acho que se você passar um desodorante depois que você toma banho, você nos ajuda. Ou pelo menos ao acordar, tomar um banho. Tomar um banho, você cria um espaço de fraternidade não, melhor. Eu sou santo, agora eu sou pobre, eu não quero gastar água, então eu não vou mais tomar banho. Ué? Não dá. Ué? Padre, acabou o nosso programa. E nem falamos do disco, né? Fala aí de novo. Aqui, ó, tô lançando um disco novo. Né? Ligue para o telefone que está aparecendo no seu vídeo e adquira. 081-3622-1915. É o disco mais barato do Brasil, mas é bom. Bom. Sou feliz por ser católico. Se alguém na sua família que virou evangélico, graças a Deus se tornou mais evangélico, peça para ele que escute o disco, quem sabe ele resolva ser totalmente evangélico virando católico. Obrigado pela sua presença, viu? Mais uma vez. Olha, e para nós é uma alegria poder dividir aqui a nossa teologia, a nossa graça, nossas histórias, porque é assim que nós acreditamos que precisa ser. Toda vez que nós partilhamos a nossa vida, nós estabelecemos comunhão. E estabelecer comunhão é aquilo que nós precisamos nos dias de hoje. Que derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que Ele nos ajude a descobrir a graça de ser o que a gente é, de viver a mística que a gente precisa viver e de assumirmos cada vez mais a dimensão cristã que nos torna todos católicos. Irmãos no mesmo Cristo, ainda que professando em lugares diferentes.